Ah, como é que é? Eles ficaram me zoando quando eu falei que é que elas são. Olá! Olá. O tempo hoje está muito doidão, não é não? Tá sol aí? Vocês estão onde? Estão na praça? Aqui agora também está um solão e essa hora o sol bate... Eu estou no meu quarto. Aí o sol bate em cima da minha cama. E eu tive que fechar ali a persiana, porque já estava calor e uma luz aqui em cima, assim, ó. E eu tô no quarto do meu primo. Daqui a pouco chove de novo. Arthur com TH, né? E depois entrou mais gente na aula? A gente... Oi? Ih, tá travando. No segundo tempo? É, o pessoal achou que hoje era feriado, né? Quem é que entra como Flávia Cardoso? Carlos. Oi, Guilherme. Vai, me contem as novidades aí. Vai ter jogo do Vasco hoje à tarde, né? Tem jogo de Portugal também. Vocês não gostam de futebol, não? Só do Flamengo. Só vê jogo do Flamengo. Ah, fala sério. Tem que ver Eu jogo vejo o de jogo tudo. do Vasco e do Botafogo. Opa, opa. Eu vejo qualquer jogo. Se tiver jogando o 15 de Piracicaba e o 12 de Sorocaba, eu também tô vendo. De tarde eu gosto de... Eu fico aqui no meu quarto trabalhando, aí boto ali a televisão, procuro o jogo que estiver dando, eu deixo rolando ali. Eu gosto de
Eu gosto de ouvir o jogo no rádio. Acho muito emocionante. Então, eu tenho facilidade, desde pequena, né? Eu sou a sobrinha mais velha, a filha mais velha, a neta mais velha. Os meus tios sempre gostaram muito de... Não que eu seja muito velha, olha só, hein? Olha lá, vocês me respeitem, hein? Mas eu sou da minha família, eu sou a mais velha. Olha bem, hein? Isso, ri mesmo, garoto. Ri, pode rir. Ontem teve jogo do Brasil. Ontem teve 2, né? Teve o jogo do pré-olímpico e teve E da seleção eliminatória. O quanto é que foi a eliminatória da Copa? Eu dormi sentada no sofá. Pré-olímpico foi 3-0 contra a Sérvia e eliminatórias foi 1-0 o Brasil contra o Paraguai. Ah, ficou em 1-0 mesmo? Não, ficou em 2-0. 2? Eu assisti quando fez o primeiro gol, eu fui dormir. Foi 2 gols. Eu dormi. Eu sentei, eu estava fazendo umas outras coisas, porque eu também tive reunião online ontem da igreja e estava fazendo outras coisas. Depois que eu jantei, tomei banho e tal, botei as nossas aulas de hoje. Aí eu sentei lá na sala para ver um pouquinho do jogo. Estava 20 e pouco do segundo tempo. Aí dormi. E quando eu acordei já estava dando um outro negócio lá, que eu não sei nem o que é. Mas hoje eu sei que tem jogo de Portugal. 15 para as... Acho que é 15 para as 4. Portugal contra Israel. Cristiano Ronaldo hoje vai dar show, né? 3 gols do Cristiano Ronaldo hoje. Tomara. Vai ser um de pênalti, um de falta e um normal. Isso mesmo. Esperar mais um pouquinho, né? Para ver se chega mais alguém. O jogo do Vasco é que horas hoje? Não sei. Cadê o Felipe? Até 5 horas da noite. Acho que não, hein? Deixa eu ver aqui no OneFootball. Esse aplicativo é legal, vocês conhecem? Eu tenho um futebol. É legal, né? Sim. Foi um aluno que me ensinou já há bastante tempo. Não tem tanto tempo assim, tá, Marcos? Eu não sou tão velha. Vai ser hoje às 4h30. Ah, é isso mesmo. Ó, o jogo de Portugal é 15h45, horário do Brasil, e o jogo do Vasco às 4h30, pela Copa do Brasil. Contra quem? Contra o Boa Vista. Ih, contra o Boa Vista, sei não, hein? Jogo de volta. É o jogo de volta e o Vasco perdeu, não foi? Não, acho que empatou. Empatou, não sei. Ficou 1-0. Tem jogo do Fluminense também 1-0 hoje. Vasco. Eu não vi Vasco. Fluminense joga hoje contra o Red Bull, 9h30. Fluminense perde. Vai perder, Fluminense. Red Bull tá muito bom. Se não tiver uma carta na manga, perde. Amanhã já começa a Eurocopa, né? Turquia e Itália. Sábado tem País de Gales e Suíça, Dinamarca e Finlândia, Bélgica e Rússia. Para quem gosta de futebol, futebol o dia inteiro no sábado, ó.
10 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde. Poxa, sábado eu tenho aula o dia todo. Eu tenho aula de 8 da manhã às 5 da tarde. Só vai dar para ver no intervalo da aula e na hora do almoço. Ontem teve Argentina e Colômbia, e quando eu coloquei no jogo, tava 2-0 Argentina. E depois a Colômbia empatou. Quanto é que foi o jogo? 2-2. 2-2? Bom. Aí no domingo tem Inglaterra e Croácia, Áustria e Macedônia do Norte. Nem sabia que existia uma Macedônia do Sul, quanto mais do Norte. E depois tem Holanda e Ucrânia. Jogão, hein? Holanda Jogão. ganha. Aí de tarde tem o jogo Flamengo e América Mineiro. Aê! Vai ser 3-0 Flamengo. Olha, outro jogão na Verdade. segunda-feira, em que dá pra 3-0. gente ver, ó. Segunda-feira dá pra gente ver Espanha e Suécia, 4 da tarde. Espanha e Suécia. Vai ser bom. Também é Espanha um jogão. Gente, eu acho que eu vou começar a minha aula, né? Porque o pessoal esqueceu de mim. A gente está aqui falando sobre futebol. Hoje o empreendedorismo é sobre o futebol. Olha, mas você sabe, vou te explicar um negócio. Uma vez eu estava fazendo um curso de educação. Aí, na área de educação. E eu precisava, é um trabalho em grupo, e a gente tinha que escolher um tema bem diverso para dar uma aula. Aí, no grupo que eu estava, a gente escolheu falar sobre futebol. Aí, cada um pegou uma parte e a gente foi dar aula sobre futebol, né? Então, tinha professor de contabilidade, tinha professor eu de empreendedorismo, tinha professor de matemática, eram adultos, né? Cada um já tinha a sua profissão. Aí, nosso trabalho foi um dos melhores trabalhos que foram apresentados, porque a gente mostrou que no futebol tinha um professor de educação física também, tinha uma fisioterapeuta no nosso grupo, então a gente pôde falar sobre vários temas usando como tema principal o futebol. O menino de contabilidade, por exemplo, ele falou sobre o balancete de um jogo de futebol. Eu nem sabia que existia isso. O quanto ganha o árbitro, quanto ganha os assistentes, quanto ganham os bandeirinhas, né? Tem que ter ambulância no jogo de futebol e a ambulância é paga. Tem que ter segurança para levar o dinheiro das bilheterias e tudo isso é pago. O campo é pago, né? Então, toda uma situação que envolve para poder jogar, o time paga, os times pagam, e aí depois que eles pagam tudo, é que eles vão dividir o dinheiro que sobra. E às vezes não sobra nada, muito pelo contrário. Dependendo da situação, eles ainda têm que dividir a dívida para poder pagar todos os custos de uma partida. Eu nunca imaginei isso. Eu só soube isso quando a gente fez esse trabalho e esse menino de contabilidade foi que deu essa aula sobre a contabilidade no futebol. É aulão, aulão. Bacana. Eu falei sobre a questão do marketing esportivo, a parte de comunicação no futebol. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos para empreendedorismo. Pessoal que não chegou vai perder um aulão. O que eu posso fazer, né? Vai, plataforma.
Bem, hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto que dentro do empreendedorismo é bastante importante, que é a estrutura social. Como se organiza a nossa sociedade. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, a gente vai falar sobre essa questão da estrutura social, o conceito, a origem e alguns exemplos, tá? Quando vocês chegarem lá no ensino médio, vocês vão estudar uma coisa chamada sociologia. A sociologia, ela é a ciência, ela é uma ciência, ela está dentro do que a gente chama de ciências humanas, tá? Nós temos as ciências exatas, como, por exemplo, a física, a matemática, e nós temos as ciências biológicas, e nós temos também as ciências humanas, e a sociologia, ela está lá, assim, amarradinha com outras ciências, que também são consideradas ciências humanas, e que vão estudar o quê? A sociedade... Só um minutinho. A sociedade, a forma como as pessoas se relacionam em sociedade, o papel social de cada um, ou seja, o compromisso que cada um assume dentro da sociedade. E aí, o que vocês podem observar desse desenho que eu coloquei aqui? Nós temos pessoas se relacionando ali, conversando. Nós temos algumas engrenagens, né, que são essas rodinhas aqui. Aí tem uma pessoa que está tentando encaixar uma engrenagem, pessoas conversando e tendo ideias, pessoas convivendo debaixo de um mesmo teto, e cada uma delas é diferente, tá vendo aqui? Cada uma tem uma cor, né? Aí tem homens e mulheres, idoso, o cadeirante, pessoas que aqui embaixo, né? Elas estão vestidas assim com uma roupa que parece roupa de trabalho, né? Um homem de paletó e gravata. Aí tem um gráfico, pecinha de quebra-cabeça que se juntam, ou seja, cada um fez a sua parte, cumpriu um objetivo. Então, acho que já dá para começar a imaginar sobre o que nós vamos falar, né? Desse grupo de pessoas, cada um com as suas funções, mas que formam a sociedade. Então, vamos lá. Alguém quer ler para mim? Para descansar minha vozinha, minha garganta. Eu acho que o Marcos quer querer, sim. Quer ler, Marcos? Sim. Pode ler devagarzinho, tá? A estrutura social é um elemento muito importante para se compreender o funcionamento da sociedade no âmbito da sociologia. Sociologia. Estudar esse conceito ajuda a entender as razões que levam às movimentações dos indivíduos e os agrupamentos dentro do tecido social. É como se dá o posicionamento deles dentro desse contexto. Ok. Aí vocês me perguntam assim, mas tia Geise, o que isso tem a ver com empreendedorismo? Tudo. Porque se a gente entende melhor como funciona a nossa sociedade, a gente vai ter mais possibilidade de ter ideias, de pensar soluções empreendedoras para, no dia a dia, superar as nossas dificuldades. Quando a gente vai ter, vou dar um spoiler para vocês,
nós vamos ter 2 campanhas acontecendo na nossa escola, em breve, muito em breve, tá? Uma dessas campanhas que vai acontecer, a gente vai precisar, né, que é a pastoral escolar que vai promover, a gente vai precisar fazer uma sondagem junto aos alunos para entender algumas realidades. Então, qual é a realidade da nossa escola hoje? Ponto. E a partir daí, nós vamos fazer uma ação, uma campanha que vai interagir diretamente com a realidade dos nossos alunos. A escola Padre Butinhá é uma comunidade e ela está inserida numa sociedade. E aí, enquanto comunidade, pensa assim, um bolão grandão é a sociedade. Dentro dessa bola gigantesca, a gente tem várias bolinhas, que é a comunidade. E algumas vezes, essas bolinhas estão meio unidas, tá? Então, a comunidade da escola Padre Butinhá, ela está unida a uma outra comunidade que pode ser, por exemplo, dos moradores da Praça Seca. Ok até aí? Sim? Então, vamos lá. Quer continuar, Marcos? Não, vou dar oportunidade para outra pessoa ler. Ah, gostei do vou dar a oportunidade. Quem vai ler agora? Guilherme? Posso ler? Por favor. Nesse artigo, Nesse artigo, vamos compreender melhor a noção de estrutura social, como ela funciona dentro da sociedade, e apresentar exemplos práticos que proporcionem proporcionem o melhor entendimento entendimento. para o nosso dia a dia. Para isso, porém, é necessário mostrar outros conceitos que se relacionem com a estrutura social. Ok. Obrigada, Guilherme. Mais uma vez aqui, ó, nós estamos vendo engrenagens, estão vendo? Né? Coisas que se juntam, pensamento, com e-mail, com tecnologia, com compras, com estudo, né? Com ciência, pesquisa, vários pensamentos que estão aí se unindo e fazendo movimentar uma grande estrutura. Aí eu pergunto para vocês assim, o que é uma estrutura? Para que serve uma estrutura? Para deixar de enfeite? Para deixar de enfeite? Vamos guardar essa sua informação. Vamos guardar essa informação porque ela é importante. Vou até anotar para deixar de enfeite. Mas vamos lá. Para que serve uma estrutura? Procura aí, gente. Procura na internet, procura no Google. Pergunta para a moça do Google. Moça do Google, o que é uma estrutura? Para segurar coisas, estrutura. Para segurar coisas? Isso. Mais o quê? Estrutura é sempre uma noção fundamental e às vezes intangível, cobrindo reconhecimento, observação, natureza e estabilidade de padrões e relacionamento de entidades. Ok. Então, a estrutura
ela vai servir para segurar uma determinada construção, para segurar um sofá, para segurar um prédio, né? Tudo começa pela estrutura. Por que eu falei que eu ia anotar o que o Felipe falou, que ela serve para deixar de enfeite? Porque algumas vezes, se uma estrutura é mal feita, ela não vai servir para segurar bem aquele sofá, ela não vai servir para segurar bem o prédio, que seja um hospital, que seja um circo, por exemplo. Se ele não tiver uma boa estrutura, quando colocar a lona em cima, o que vai acontecer com a estrutura do circo? Vai cair, vai desabar. Vai cair, vai desabar. Então, o que acontece algumas vezes? E aí, quando o Felipe falou isso, eu lembrei de um prédio que tem aqui pertinho de onde eu moro, que ele parou na estrutura. Por quê? Ficou lá de enfeite. Pena que é um enfeite feio, né? Porque agora já está lá todo cheio de mofo, todo corroído, todo velho, todo esquisito, né? Tá lá aquela estrutura enorme que só serve para enfeite. Porque ela foi mal construída. Porque ela foi mal pensada, ela foi mal planejada. Quando a gente fala de estrutura social, a gente não está falando de uma estrutura física. A gente não está falando de engrenagens de verdade, engrenagens palpáveis. A gente está falando de ideias, né? De uma força. Tem alguém falando? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou escutando aqui um... Alguém quer falar? Era o Miguel que estava falando. Ah, tá. Essa estrutura social, ela não é uma engrenagem que, como aqui nesse desenho, a gente vai conseguir visualizar de forma palpável, como aquela estrutura que tem ali do prédio que não acabou de ser construído até hoje. Essa estrutura, ela está no campo do pensamento, no campo das ideias. Porém, quando alguma coisa não funciona bem nessa estrutura social, a gente consegue ver realmente, né, os reflexos que uma estrutura mal formada, uma estrutura que só só serve de enfeite, é capaz de causar, né? Então, por exemplo, quando a gente falou lá sobre a questão da paz, né? A paz como desenvolvedora, a paz como uma parte muito importante dessa estrutura. Quando não tem paz, o que acontece? Violência, não tem amor. temor, A intolerância, violência ataca. né? Então, proporcionar a paz é algo muito importante nessa estrutura social. Aí, falando lá no empreendedorismo, quando alguma engrenagem dessa estrutura social não está funcionando, o empreendedor, ele pode e deve criar soluções para fazer essa estrutura social voltar a girar, voltar a funcionar, desengripar. Sabe quando você pega um motor assim que está cheio de ferrugem? Você vai limpar, você vai dar polimento,
vai colocar óleo e a estrutura, a engrenagem vai voltar a Vai funcionar. voltar ao normal. Exatamente. Então, continuando. A estrutura social representa o modo pelo qual a sociedade se organiza, isto é, a partir das complexas relações entre as pessoas e os grupos sociais, que ocorrem a partir dos papéis sociais de que cada sujeito possui e onde ele está inserido. É importante salientar que todos os elementos participantes da vida social se conectam dentro da estrutura social. Dessa maneira, pode-se considerar, dentro desse conceito, as relações que não são momentâneas ou breves, mas sim profundas, que demandam uma maior complexidade e continuidade. Diante disso, tanto as posições sociais, status, quanto os papéis sociais são levados em conta, pois é a partir desses dois conceitos que as relações se dão e são hierarquizadas pelos grupos e pelas entidades que estão dentro da estrutura social. Em outras palavras, a estrutura social é formada pela relação de indivíduos com papéis sociais e posições sociais distintas. Caraca, Geise, não entendi nada. Que bom. Explicarei. Pois este é o meu papel social, enquanto educadora, professora, explicar e orientar vocês. Então, dentro da nossa escola, que é uma comunidade, mas que a gente também se estrutura enquanto estrutura social. Quem é a pessoa que está lá no topo, se a gente imaginar a escola assim como uma pirâmide, quem é que está lá no topo dessa pirâmide, olhando todo mundo lá embaixo? Diretora, tia Rosália. Isso, a diretora, tia Rosália. E embaixo da tia Rosália? Professores? Antes. A coordenadora. Alunos. A coordenadora, isso aí. Debaixo da coordenadora, quem é que está? Ou quem estão, melhor falando? O porteiro. Espera aí que o porteiro ele está numa outra posição nesse fluxograma, que também é muito professores. importante. Os professores, isso aí. E junto com embaixo dos professores, falando assim de uma pirâmide. Os alunos. Os alunos, exatamente. Ou seja, vocês são a base dessa nossa sociedade escolar. Nós dependemos de vocês para criar esta base e essa base poder tanto subir quanto lá de cima também proporcionar um olhar para quem está lá embaixo, que possa enxergar as necessidades de vocês. Então, o seu papel social dentro da comunidade da escola Padre Butinhá é enquanto aluno. O meu é enquanto professora. O da Flávia é coordenadora. O da Rosália e da professora Marcela, né, que é a nossa diretora adjunta agora, é a direção. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. Aí a gente tem outras pessoas que estão dentro dessa pirâmide, né, que pode ser também um quadrado, se a gente pensar pessoas que estão em volta, pessoas que como se fosse um
uma fila, sabe? Em que a gente não está de cima para baixo, mas a gente pode estar na vertical. Vertical? Não, na horizontal. Eu sempre me enrolo com isso. É igual esquerda e direita. Geise, levanta a mão esquerda. Aí depois eu levanto. Mas enfim, estamos todos na horizontal, né? Qual é a importância de cada um reconhecer o seu papel enquanto ser social inserido nessa estrutura? A nossa aula já está terminando, mas vou continuar dando um exemplo enquanto escola. A gente tem um horário para chegar e a gente tem um horário para sair, não é? Sim. Se eu não respeito o meu horário de chegar, vocês são prejudicados porque vão ter menos tempo de aula. Eu vou chegar atrasada. Então, Eu já cheguei atrasada numa aula. Acontece, eu também já cheguei atrasada para dar aula. O BRT não passou, o pneu do carro furou, ou às vezes eu não estava me sentindo muito bem, precisei tomar um remédio para dar uma melhorada para conseguir sair de casa. Isso acontece. Eu estou falando assim de uma coisa que seja recorrente, Felipe, tá? Então, assim, é o meu dever chegar no horário. Mas você, enquanto aluno, também tem o seu dever de também chegar no horário. Se eu respeito os meus deveres, porque é um direito seu que o professor chegue no horário, mas você também respeita os seus deveres, porque é um direito do professor não ser interrompido por aluno chegando atrasado. Se todo mundo respeita os seus direitos e seus deveres, tudo caminha bem. Então, a gente já falou aí sobre duas situações que são extremamente importantes para que a sociedade caminhe bem: a paz, o respeito. Ok até aí? Sim. Sim? Então, na semana que vem, a gente vai partir daí, da paz e do respeito, para falar sobre uma coisa que é bem interessante, que são as expectativas de comportamento. Ok? Expectativa de comportamento. O que será isso? Já fica no ar, né? Fica assim no ar. Então tá. Beijo para vocês. Vamos almoçar. Tchau. Tchau, tchau. Amanhã. Até semana que vem. Adiós. Amanhã ainda é online, tá? Amanhã. Tá bom. Amanhã ainda é online, porque o pessoal tomou vacina hoje. Vai que vira jacaré. Como é que vai o jacaré dar aula na escola? Não dá, né? Não. Tô brincando, gente. É porque às vezes a vacina tem reação, né? E aí, imagina. Todo mundo com ai, meu braço, ai, meu corpo, né? Então, por isso que amanhã tá todo mundo no online também. Eu já tomei vacina, agora falta a segunda dose. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Já. Tchau. Tchau.